E aí, tudo bom? Meu nome é Miguel, você está no canal Visão de Jogo e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a Copa do Mundo dos protagonistas, né? Tô gravando esse vídeo logo depois da vitória de Portugal por 5-0 sobre o Uzbequistão e faltava ele, né? Faltava o Gajo, faltava o Cristiano Ronaldo ter uma ótima atuação para a gente poder falar que essa de fato é a Copa dos protagonistas. Essa Copa já está sendo histórica, né, cara? Porque o Mbappé já passou já igualou com o Klose, já passou o Ronaldo Fenômeno, ou seja, só o Messi está na frente dele. O Messi fez 2 gols ontem, agora está com 18 gols e agora é o artilheiro isolado da história das Copas, de todos os tempos. Se botar aí, tá também o Harry Kane, né? Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo da Inglaterra contra a Gana hoje, então não sei se ele foi bem, se ele foi mal, mas o fato é que ele fez 2 gols na estreia. Epa, desculpa. O fato é que ele fez 2 gols na estreia e também começou a Copa bem demais. Além, claro, do Haaland, que agora já tem 4 gols na Copa do Mundo, assim como o Kylian Mbappé. Cara, é muito legal isso, né? É muito legal, é muito bom. A gente torce para que isso aconteça também com o Neymar. O Ancelotti falou que ele vai jogar amanhã contra a Escócia. Eu sei que aproveitando para dizer que eu sei que eu falei que eu iria gravar sobre a Escócia, aliás, o Brasil no jogo contra o Marrocos. Acabei não gravando, peço desculpas por isso, mas prometo que vou gravar o pós-jogo de Brasil e Escócia, ainda mais que é durante a semana e fica mais fácil. Mas enfim, espero que ele jogue bem, né? O Ancelotti falou que ele vai poder jogar, que ele vai poder estar no banco de reservas. Vamos ver se ele vai botar o Neymar, né? Também não tem garantia quanto a isso, mas eu espero que ele também, assim como essas outras lendas, jogue muito bem, né? E nem só por causa do Brasil, é por conta do futebol, né? O futebol ganha quando a gente ganha, quando esses craques, eles desenvolvem todo o seu futebol, né? Porque uma das coisas mais lamentáveis de vez em quando que acontece é, de repente, o jogador que você sabe que tem muito a oferecer não conseguir dar tudo de si na seleção, né? Na Copa do Mundo, que é o maior clube de todos, que é o que todo mundo assiste, que é o que gente que de repente nem assiste futebol, mas é o que é a competição de que de 4 em 4 anos assiste. Então, assim, inclusive o Vini Júnior, né, começar a Copa bem é muito bom também. 2 gols em 2 jogos, muito bom também. E é, é importante, né? Basicamente o que eu queria dizer é que é importante que esses caras exerçam sua função bem demais, porque quem ganha é a gente, meus amigos, os amantes de futebol. Essa Copa começou sendo histórica, né? Porque é a primeira Copa com 48 seleções e continua sendo histórica, porque a disputa entre Messi e Mbappé pela artilharia não só dessa Copa, como também de toda a história das Copas, cara, tem tudo para ser uma rivalidade incrível, né? Contanto que França nem Argentina sejam eliminados muito cedo, de repente, sei lá, umas oitavas, quartas. Se pelo menos os dois baterem pelo menos semifinal, cara, olha, a disputa vai ser épica. Porque o Messi tem 5 gols em 2 jogos, né? Para quem achava assim que não sei quem que achava isso, né? Mas já ouvi algumas pessoas falando que de repente a seleção argentina jogasse melhor sem o Messi. Mas assim, isso aí caiu por terra completamente, porque ele tem os 5 gols da Argentina na Copa, né? São 5 gols da Argentina marcados na Copa, 5 gols de Lionel Messi. E é muito legal ver isso, é muito legal ver que mesmo ele já numa idade avançada, assim como também o Cristiano Ronaldo, eles consigam jogar tão bem no último baile, né, na última dança deles, e nos oferecer um nível de futebol tão alto, mais uma vez, talvez pela última vez. Deixa eu só fazer um corte aqui rapidinho que eu já volto. Pronto, voltei. Deixa eu lembrar o que eu estava falando. Mas basicamente, tô brincando. Mas basicamente é isso. É muito bom, cara, que essa Copa
que nessa Copa esteja acontecendo isso, porque acho que um grande medo que a gente tem é, de repente, a gente não conseguir ver esses caras no seu melhor nível, né? Principalmente se tratando agora de Cristiano Ronaldo e Messi, por ser muito provavelmente a última dança dos dois em mundiais. E ver caras como o Mbappé e o Haaland também atuando bem demais é muito bom, cara. Principalmente o Haaland, né? Porque o Mbappé a gente até espera, né? Por conta da seleção, da qualidade da França, enfim. Agora, o Haaland é uma surpresa muito positiva, pelo menos pra mim, cara. Pra mim é uma surpresa muito positiva, porque eu tinha muito medo dele não conseguir desempenhar tão bem, né? Por conta da seleção da Noruega não ser um nível tão alto quanto ele encontra no Manchester City, por exemplo. Mas, bom, começando falando que a Noruega tá sim muito bem, né? Tá jogando muito bem, vai para a última rodada com chances reais de ficar em primeiro lugar, né? Basta ganhar da França. Bom, tô falando como se fosse fácil e não é, mas basta, eu quis dizer no sentido de já ganhou os 2 jogos da fase de grupos e agora resta ganhar do principal do principal time, da principal seleção em questão, né? Mas assim, o que eu quero dizer é destacar a facilidade, não, a conquista. E de certa forma pareceu até fácil, tirando nos últimos minutos contra Senegal, da Noruega, de conseguir jogar tão bem, ter 100% de aproveitamento até aqui e jogar com a França jogando a primeira colocação do grupo. Tá? Muito maneiro, parabéns para a Noruega, parabéns pela campanha, muito interessante. A França dispensa comentários, a Argentina também. A Argentina, cara, olha, sem o Messi, aliás, não sem o Messi, mas de repente, aquele momento ali que o Messi perdeu o pênalti ali contra a Argélia, não, contra a Áustria, olha, me deixou um pouco receoso contra a Argentina, porque é claro que é perceptível, completamente perceptível, que se o Messi está tranquilo em campo, o Messi é quase o marca-passo da Argentina. Se ele está tranquilo, a Argentina está tranquila. Se ele está nervoso, a Argentina fica nervosa. E depois do pênalti sofrido, tanto o Messi quanto a Argentina como todos sofreram muito, né? Sentiram muito o peso do pênalti perdido e a Áustria passou a vir para cima, né? Claro que foi a Argentina quem abriu o placar e tal, mas e nem fez o Dibu também trabalhar muito a Áustria, mas de certa forma sofreu uma pressão. E isso contra uma seleção de fato grande, de fato do mesmo nível da Argentina, cara, isso pode acabar complicando um pouco a vida. Mas enfim, esse é o meu único parênteses quanto à Argentina, tá? Esse é o meu ponto de desconfiança que essa seleção passa. Porque, cara, a verdade é que a gente não viu eles testados contra uma grande seleção em nenhum momento. Você vê, as principais seleções da Copa, o Brasil foi testado contra a Inglaterra e Espanha, apesar de ser de outro ciclo. Falando do ciclo do Ancelotti, a gente foi testado contra a França e Croácia. A Espanha foi testada contra Portugal e perdeu, contra a França e ganhou. E acho que esses foram os principais jogos, né, pelo menos mais recentes. A França, né, jogou contra a Espanha e perdeu. E na Euro também... e a Espanha ganhou a Euro, né? E a Espanha e a França também não foi muito bem na Euro, apesar de ter ganho de Portugal. Então, quer dizer, pelo menos os grandes confrontos, todas essas seleções favoritas tiveram, né? A Argentina não. E também não fez nenhum mínimo esforço durante esse ciclo para ter algum grande teste, né? Então, assim, é o que eu tô muito curioso para ver, tá? Muita gente pinta já a seleção argentina como, de repente, uma decepção da Copa. Não vejo assim, não acho que seja isso, porque de fato é uma seleção muito organizada. Cara, você vê os toques rápidos, né, aproximações entre os meio-campistas. É uma seleção que não tem ponta esquerda, ponta direita, não tem. É só meio-campista e mesmo assim dá muito certo, porque a aproximação deles é uma coisa assustadora. Mas eu realmente quero muito ver essa Argentina sendo testada no mata-mata, tá? Porque não foi na fase de grupos também.
mas de repente contra a seleção que mais poderia oferecer riscos para a seleção argentina, que era a Áustria, de fato sofreu um pouco de pressão depois do pênalti perdido por Lionel Messi. Mas enfim, esse vídeo não era para falar só da Argentina, era para falar de todos esses grandes jogadores, na minha visão, né? Kylian Mbappé, Erling Haaland, Messi e Cristiano Ronaldo, para mim era quem faltava. Vamos ver se o Neymar consegue desempenhar bem amanhã. E é isso, eu digo dos GOATs da geração atual, né? Cristiano Ronaldo e Messi. Se a gente for botar, foi estender um pouco mais isso, o Kylian Mbappé e o Haaland estão fazendo uma baita Copa do Mundo também. Mas é isso. Amanhã não, depois de amanhã, na quinta-feira, eu volto aqui com o pós-jogo de Brasil e Escócia. Espero aqui com uma notícia positiva de ter terminado em primeiro no grupo. É isso. Se você gostou, considere deixar seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso. Te vejo outro dia. Tchau.